Então, demorei, mas cheguei, né? E tô aqui, porque, gente, sério, esse livro aqui, Napoleão Hill é incrível, né? Eu tô lendo 3 ao mesmo tempo dele, porque eu acho que pra mim, assim, cada jeito que escreve, eu não sei se é a tradução, se era realmente o objetivo dele, em cada um deles, trazer um conteúdo diferente, né? Então, assim, eu tô lendo esse. Como eu tô montando um curso, treinamento, não sei, vou começar uns cursos aí pra aprender a colocar isso de certa forma até no papel, porque é muito conteúdo, tem hora, sei lá. Mas na verdade eu tenho a gente chama de, tem um nome que tá ligado à questão do conhecimento, sabe? Que é ficar o tempo todo buscando e ficar presa nisso. Então o que eu sei já tá em curso e tal, mas eu fico sempre com essa coisa de achar que não, né? Mas vamos que vamos, deixa isso aí que eu vou tratando de cá e vou compartilhando o que eu já sei mesmo e confio e acredito. Lembra que a gente começou a falar então de Mais Perto que o Diabo, baseado no livro, claro, Napoleão Hill, meu grande mestre, que nos inspira e inspira muita gente, muito a mim mesma. E aí começa o quê? Eu te perguntei no último vídeo se você acredita que o diabo existe. E aí uma das perguntas que fazem pra ele eu achei incrível, é que, eu vou seguir o livro, tá, gente? Fala assim, olha só, vem lá. Você entrevistou o diabo ou trata-se de um diabo imaginário? Achei ótimo. Ele falou assim, ó, responderei da única maneira possível. O diabo que entrevistei pode ser real, como ele dizia ser, ou pode ser uma obra da minha imaginação. Caraca, né? Muito bom isso aqui, mas no final ele fala. Isso aqui é realmente minha opinião. Acredito que o diabo seja realmente dizer quem ele é. E dizer quem ele diz ser, né? E eu falei, eu também, né? Eu também acredito. Algumas pessoas vão dizer que é força negativa, eu não sei, energia, mas pra mim o diabo é o diabo. E aí, ele começa aqui, porque o livro, o que acontece? Ele começa um pouco ele começa realmente a conversar com o diabo, e ele vou chamar diabo aqui porque é o que ele chama, tá, gente? Então eu tô ligando aqui, vou trazer umas coisas que eu acredito, que eu vou compartilhando e falando um pouco mais também. Mas o telefone tá tocando e eu não sei como tirar, mas depois eu tiro aqui. E aí, ele começa então, porque depois ele traz vários tópicos que eu vou falar pra você aqui, que a gente vai trabalhar aqui também, ó. Alienação, truques e armas diabólicas, ritmo hipnótico, propósito definido, educação e religião, autodisciplina, aprender com a adversidade, ambiente, tempo, harmonia e precaução. Que são partes que foram divididas aqui no livro, tá bom? E a gente vai falar então cada tópico. É um pouquinho, é bom até que os vídeos não ficam grandes e você não enjoa de mim. E ver logo tudo também, tá? Eu vou tentar, de certa forma, gravar hoje, pelo menos uns... Vamos ver como é que vai ser aqui? Eu ganhei luz de presente, tô toda ficando youtuber. E aí eu vou compartilhando com vocês aqui então, tá? Vamos lá. É literalmente uma entrevista, tá, gente? Ele, tipo assim, ó, pergunta e resposta, sabe? É bem legal, assim. Eu recomendo mesmo que leia, porque é divertido e, assim, claro que eu não vou conseguir transmitir, vai sempre ter o meu viés, não vou transmitir o que ele tem, né? E uma coisa que eu acho interessante também é que toda vez que a gente lê, tem uma coisa nova e, além disso, tem aquilo que é pra gente, né? Eu tô trazendo aqui o que é muito meu, mas eu tenho certeza que você, quando lê, você vai ter aquilo que é seu, que precisa que você aprenda, além do que você vai aprender aqui comigo. Vamos lá. Descobrir o código secreto de seus pensamentos. Ó, descobrir o código secreto pelo código de seus pensamentos. Vou fazer algumas perguntas. Exijo respostas diretas e verdadeiras. Está pronto para a entrevista, senhor diabo? Olha como ele responde. Sim, estou pronto, mas por favor, me chame de vossa majestade. Com que direito você existe ao tratamento? Perguntou Napoleão Hill. Ele falou assim, olha, você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Não acha que isso é motivo suficiente para me conferir um título de realeza? Gente, eu não sei se eu fiquei mais chocada com os 98%, fiquei doida para saber se eu... se eu fazia parte dos 98% ou se eu era dos 2%, viu? Bom, Andrea, humilde, ia falar assim, eu sou mais que 98%, se me incluir fica 99%. Mas fiquei pensando, caramba, né? O que será que ele chama de pessoas que ele controla? Fiquei indignada. Você já sente essa indignação aí? Então vamos. Comece me contando onde mora e descreva sua aparência física. Gente, quando eu era pequena,
tinha umas história que o povo conta, e ela passava, se eu não me engano, na sexta-feira, na rádio. Meu pai tinha aquelas vitrolona grandona, e era chique na época aquela vitrola, gente. Quanto maior a vitrola, maior o móvel, mais chique você era, né? E passava essas histórias que o povo conta. Gente, você não acredita. E toda vez tinha assim, o diabo sempre vinha bonito. Nunca apareceu esse diabo de hoje em dia, que aparece nos filmes horroroso, não. Ele aparecia bonitão, todo príncipe e tal. Vamos ver o que ele fala? Aparência física? Não tenho nenhum corpo físico, não sou uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Na minha época eu também não era, não. Mas se bem que eu tinha medo, era desse. Até hoje eu tenho. Eu acho que assim, como eu acredito no inferno mesmo, eu acredito que se a gente, humano, limitado, com a nossa cabeça, que nem eu diz o Raul Seixas, eu que sou limitado, humano, enfim, né? Já desenho um trem tão feio, eu imagino que ele deve ser bem mais feio ainda. Mas aí ele fala assim, eu consisto em energia negativa. Sim, eu também acredito nisso, né? Até sublinhei. Ocupa metade de cada átomo da matéria física e de cada unidade de energia mental e física. Quando eu comecei a ler Napoleão Hill, fez muito sentido pra mim, porque eu sempre gostei na escola de física. A tradicional, tá, gente? Quando ela fica muito difícil, eu não gosto, não. Eu gosto de física, matemática, biologia, química. Sempre gostei. Vou falar com vocês, falar um segredo pra vocês. Eu sou ambidestra. Então, na escola, eu sempre gostei muito das duas áreas. Geografia e história eu não gostava muito na minha época, porque tinha que decorar. Era uma época que era de decorar a matéria. Hoje em dia é muito legal, né? Porque assim, eles usam as ciências e tudo mais. Aí bota história, geografia. Eu fico olhando assim, minhas filhas estudando. Eles trazem as matérias. Porque, cara, é tudo o mundo, né? Tudo é o ser humano e o mundo juntos. Então eles misturam ciências com biologia, geografia e história. Eu acho isso maravilhoso. Mas na minha época, além delas serem bem categóricas, geografia, história e tudo, ainda era decorar. Gente, eu não sei nem o que eu almocei direito hoje. Imagina decorar isso tudo, né? Então, quando ele fala de matéria, de energia, de átomo, é bem legal. Se você não souber onde a gente pode falar disso aqui, eu não tenho muita propriedade, vou realmente falar, porque eu estudo pra mim isso, pra entender. Tem gente que estuda e realmente é legal, indico Elaine Orives, Hélio Couto, outras pessoas aqui no YouTube, de repente você até já conhece, enfim, que foi onde foram minhas fontes, além de Napoleão Hill. Hélio Couto realmente me ajuda demais a entender esse mundo, a entender a importância da energia, de tudo isso que ela é, tá? E aí, olha lá, ela beija bem. Aí eu fico pensando no tempo, pra não ficar longo e tal, mas eu falo bastante, né, gente? Se Vossa Majestade ocupa somente metade da energia da matéria, quem ocupa a outra metade? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A outra metade é ocupada pela minha oposição, o que vocês chamam de Deus. Deus, acho que é legal, como eu falei no outro vídeo, a gente falar de Deus, mas como que você entende, tá? Acho que Deus, quando a gente fala Deus, a gente termina entendendo. Mas cada um dá o nome que for da sua religião, da sua espiritualidade, né? Representa o lado negativo de tudo. Incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. Minha oposição controla o aspecto positivo. E é interessante que a Bíblia fala o quê? Que Deus é amor. E amor é tudo, né, gente? É o lado positivo, sim. Aí Napoleão Hill fala assim, ó. Vossa Majestade deve dispor de muitas ferramentas para acessar essa mente. Descreva. Ai, gente, isso aqui é chocante. Muitas ferramentas, olha só. Um dos meus instrumentos mais astutos é o medo. Ai, gente, eu fiquei assim chocada. Eu falei, então eu comecei a pensar assim, eu faço parte dos 98% mesmo. Ler do engano, achar que não. Planto sementes de medo que crescem com pensamentos negativos. Os 6 medos mais efetivos são, tá? Medo da pobreza, medo da crítica, medo de perder a saúde, medo de perder o amor, medo da velhice e medo da morte. Tá faltando um, gente. Pobreza, crítica, perder a saúde, perder o amor, velhice e morte. Não, 6 mesmo. Então ele fala que esses aqui são os medos fundamentais e que, em princípio, praticamente todos nós temos, ou temos pelo menos um deles e tal, né? E aí, ele fala que a principal ferramenta dele, então, é um instrumento, né, que ele planta. Gente, se ele planta, que a gente tem uma... Eu vou fazendo essas analogias das palavras. Também as palavras, elas não são lançadas aleatoriamente, né? Então, ele planta semente. Onde? Num terreno. Que, em princípio, pode ser fértil ou não. Porque eu acho que é o seguinte, ele nunca vai deixar de plantar semente. Sabe? Ele nunca vai deixar de plantar. Mas em onde vai cair? E mais do que isso, a gente vai alimentar? Porque às vezes cai, né?
A gente tá vivendo um momento agora, eu estou gravando isso aqui no dia 28 de dezembro de 2020. Nós estamos vivendo um momento de medo, de incerteza e de insegurança, né? Então, sim, a semente é lançada. Mas uma semente, para ela germinar, ela precisa de muito mais coisas, né? Então, a gente pode prestar atenção nisso aqui também. Conte mais sobre o mundo que habita. Eu juro que eu vou fazer pra vocês o seguinte. Vou contar essa aqui e aí depois cada vídeo vai ser sobre um daqueles temas que eu falei pra vocês, tá? Conte mais sobre o mundo em que habita. Tempo e espaço não existem para mim. Sou energia. Fantástico isso, né? Por isso que, olha só, quando a gente lança uma palavra, olha que interessante. Não existe tempo e espaço. Já que tudo é energia, eu lanço uma palavra, ela fica ecoando. Então, assim, tudo que eu falo fica reverberando. Não é preso mais, né? Hélio Couto até fala que assim, já existe uma maneira de um livro queimado, a gente sabe que dele sai energia. A gente não sabe ainda como captar essas informações para fazer desse livro queimado realmente livro de novo, mas a ciência já sabe que ao queimar uma matéria, por exemplo, se esse livro aqui for queimado, aquela fumaça, aquela cinza, tudo aquilo ali é energia, onde aquilo ali vira informação, conhecimento. A gente não sabe ainda como isso pode voltar, né? E eu coloco a gente como ser humano e cientistas, enfim, porque eu me considero cientista do humano, que eu busco realmente estudar cada vez mais sobre ele, né? Então, para ele o que? Não existe tempo e espaço. Então, desde já, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, com que palavras que a gente lança. Se a gente pode lançar palavras de amor, palavras positivas, por que não, né? Isso não quer dizer negar a realidade, isso não quer dizer que as coisas não estejam difíceis, mas a gente pode, em vez de falar coisas ruins, começar a falar coisas boas, né? Eu acho que a gente pode começar a mudar. Até mesmo porque já que são sementes, elas também têm o prazo de crescer, de dar frutos e tudo mais. Talvez hoje a gente está colhendo as sementes passadas. Talvez não, com certeza hoje nós estamos colhendo a semente passada, né? Então a gente pode a partir de hoje mudar a nossa semeadura para que daqui a um tempo a gente possa realmente ter boas colheitas, né? Meu lugar favorito é a mente das pessoas. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente depende do tipo de pensamento do indivíduo. Tá vendo? Ele vai lançar a semente. Puf! E aí eu fico tão brava quando eu lembro que eu alimentei por muito tempo. Hoje ainda é desafio, mas alimentei por muito tempo a semente do medo. O meu medo estava muito ligado ao medo da crítica, ao medo de perder o amor. Da velhice, eu não sei, sabe? Eu acho que ele vai chegar, porque eu acho que todo mundo, de certo modo, vai administrando e depois vai amadurecendo esse medo da velhice. De morrer, eu já tive, principalmente depois que eu fiquei mãe, né? Eu de ficar pobre, oh meu Deus, sabe como tava não, acho que porque nunca saí muito dessa coisa, tô saindo agora de tanto estudar e tal. Mas de morte depois de mãe, eu fiquei assim, caramba, né? Minhas bichinhas precisam de mim. Então, assim, vê como é que é um medo que permeia a gente? Mas é aquela coisa, né? A semente, ela é lançada. O que eu vou fazer com essa semente? Vou deixar? Vou alimentar? Vou botar aguinha lá, né? Vou lá trocar o adubinho e fico lá. Que saco. Reclama que, né? Medo. Medo vem, né? Tudo quanto eu emano, eu recebo de volta. Enquanto a sua oposição, Deus. Meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, como o amor, a fé, a esperança e o otimismo, e de todas as leis naturais do universo. Incrível, né? Quando Jesus fala para o mar parar, tempestade, é ali Deus sendo realmente como homem, né? Falando. E a gente também pode fazer isso, né? A Bíblia fala que faríamos coisas ainda maiores. Entretanto, essas forças são ínfimas em comparação às que operam na mente humana sob meu controle. Então, olha só. Essa força, ela existe, a outra também. Qual o controle da nossa mente? Aquilo que a gente deixar. Não tem intenção de controlar estrelas e planetas. Tá. As leis naturais do universo. Ele fala que elas são menores em relação ao controle da mente, que ele não quer controlar nem estrela nem planeta. Ele prefere controlar mentes humanas. Mas aqui eu já entro com um pouco do que eu tenho estudado sobre astrologia. Olha, ainda bem então que a astrologia tá na mão de Deus, né? Porque a gente também de lá recebe uns negócios aí, né? É eclipse, é um monte de coisa, é terremoto e tal. Então, assim, ainda bem que não é ele que controla, né, minha gente? Como Vossa Majestade adquiriu força e de que maneira se mantém, me apropriando do poder da mente dos humanos. Minha maior arma é a pobreza. Ai, gente, fiquei chocada. Então eu falei 98% e fiquei muito maior. A pobreza tira dos homens a capacidade de pensar e os torna presa fácil para mim. Outra grande arma é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Nossa mente tem poder, né?
Até daqui a pouco, onde eu começo então a falar de alienação. Vamos pensar sobre os nossos medos? Faz aí comigo uma lista. De quais medos você tem? Quais medos estão impedindo de que você alcance o seu resultado? Medo da crítica? Medo do amor? Medo de perder o amor? Né? E o medo de perder o amor está muito ligado à rejeição, a não merecimento, à culpa, medo da pobreza. Medo da morte. Faz uma lista. Se não são esses, mas André, eu tenho medo disso. Faz uma lista, porque a gente vai... Eu vou trazer para vocês aqui técnicas, maneiras a gente então desfazer esses medos. Não é além de pensar, não é só pensar, né? Começa no pensamento, mas tem outras coisas que implicam nisso também. Então faz aí agora uma lista dos seus medos, tá? Se quiser compartilhar comigo, vai ser um prazer. Compartilhe esse vídeo com as pessoas para elas aprenderem com Napoleão Hill, a gente a vencer os nossos medos, a que a gente possa ficar mais esperto que essa energia negativa e sim aprender a plantar sementes boas na nossa mente. Um beijo e até o próximo vídeo.